Parabéns, Botafogo. Parabéns, Botafogo, pelo jogo contra o PSG, cara. De verdade. Eu aqui, palmeirense, um canal de Palmeiras, mas eu preciso, bater palmas pro Botafogo, pros jogadores do Botafogo, porque o que tiraram sarro do Botafogo, cara? O que os caras tiraram sarro do Botafogo, desrespeitaram lá o Botafogo, é impressionante, né? É impressionante. Cara, eu falo isso porque se fosse com o Palmeiras isso, eu ficaria puto, cara. Eu ficaria muito puto de ver a maneira que os caras trataram o Botafogo. O Botafogo foi tratado como se fosse um clube de várzea, cara. Como se não fosse nada. E mesmo eu sendo palmeirense, muito palmeirense, eu olho para uma situação dessa e, cara, eu sempre lembro das vezes que o Palmeiras foi jogar, por exemplo, no Mundial e todo mundo fez a mesma coisa, cara. Todo mundo fez a mesma coisa. O povo no Brasil, às vezes, tem uma pobreza de espírito que é impressionante, cara. O que os caras tiraram sarro do Botafogo, fizeram meme. Cara, trataram o Botafogo como se ele não fosse nada. O atual campeão da Libertadores, que tirou o Palmeiras, inclusive. Trataram o Botafogo como se não fosse nada, cara. Como se o Botafogo não fosse nada. Como se fosse um clube varziano. Entendeu? Então, o que o Botafogo fez contra o PSG foi para calar a boca de todo mundo. Desses jornalistas, para calar a boca desses clubistas, dessa galera aí que não tá no Mundial, né? O cara que não tá no Mundial, o torcedor que não tá no Mundial. E a única coisa que resta para ele é ficar torcendo contra. Mas assim, cara, o que eu tive que ver, teve gente na televisão, gente em emissora grande, gigante, viu? Aí que trata de esporte, que fala de futebol, e os caras falando que o Botafogo tinha que ir lá para perder de pouco. Tá? O Botafogo tinha que perder de pouco, que se perdesse de 1-0, tava ótimo, contanto que não fosse goleado. Se empatasse era vitória, empate era vitória. O Botafogo tinha que lutar como nunca lutou para empatar o jogo, ou se perdesse de 1-0 tava bom. Então assim, cara, é surreal, né? O nível da nossa imprensa, né? O nível da imprensa, as coisas que você vê na internet, as pessoas nas redes sociais, né? Nas redes sociais todo mundo é especialista, né? Todo mundo quer dar opinião de tudo, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo entende sobre tudo, né? E, cara, a verdade é que a rede social, ela é um mar de pessoas ali que não sabem nada do que estão falando, cara. São pessoas que estão com perfil ali e ficam digitando e não sabem nada do que estão falando. É um monte de gente ali, sei lá, às vezes você tá vendo a pessoa falando ali e a pessoa tem 15 anos de idade, cara. É uma pessoa de 15 anos de idade que mal entende de futebol, mal viu coisas de futebol, sabe? A pessoa mal acompanhou futebol na vida e tá falando ali coisa que nem sabe o que tá falando. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Botafogo fez foi, claro, ótimo pro torcedor do Botafogo, mas eu fiz questão de fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que foi um tapa na cara, na realidade, pro bando de vira-lata, que eu venho falando isso nos vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo sobre o Palmeiras no Mundial. Antes do Mundial começar, tá? Antes da Copa do Mundo de Clubes começar. Vou deixar o vídeo na descrição aqui para você assistir. E no comentário fixado, onde eu falo sobre isso. Onde eu já falo antes da competição começar, que para mim isso era puro vira-latismo. Que vocês que estavam falando isso, estavam se comportando como vira-latas, sem autoestima, achando que tudo que tem na Europa é melhor e tudo que tem aqui é péssimo. E que eu não acreditava que o Palmeiras ia lá para ser massacrado. Por enquanto, o Palmeiras não está sendo massacrado. O Palmeiras pode até perder, mas ele não está sendo massacrado. Nenhum clube brasileiro está sendo massacrado. Nenhum clube brasileiro. Na realidade, os clubes sul-americanos estão invictos. Porque os 4 brasileiros e mais Boca e River estão invictos. E o Boca quase venceu o Benfica. Quase. Então, assim, o que o Botafogo fez foi sensacional para a torcida deles, mas foi para calar a boca dos vira-latas, dessa imprensa ridícula, esses caras dessa imprensa que ficam ali só falando bobagem, entendeu? E o que esses caras fazem é um desserviço, cara,
O que esses caras fazem é um desserviço porque isso entra na cabeça do atleta, muitas vezes. Isso aí corre o risco de entrar na cabeça do jogador já vai pra lá com medo. Isso corre, às vezes o cara, ele escuta tanto isso, é tantas pessoas falando isso, rede social, é meme, é tiração de sarro, é imprensa falando que os caras iam lá pra passear, que os caras iam lá pra ser massacrados, para serem massacrados, que os caras não tinham nível nenhum, que era impossível competir. Cara, o que esses caras fizeram em todos esses meses que antecederam a Copa do Mundo de Clubes foi um desserviço para o futebol brasileiro. O que esses caras que estavam em televisão falando isso é um desserviço para o futebol do Brasil, para os clubes, é um total desserviço. Eles estavam jogando contra o próprio país, contra os times do próprio país. Péssimas análises completamente rasas, superficiais, cheio de vira-latismo, entendeu? E isso entra na cabeça do atleta, cara. Depois o jogador vai lá pro Mundial já achando que é inferior. O cara já vai com medo. Não, olha, você tem que chegar lá, tem que fazer um jogo fechadinho, tem que ficar ali fechadinho, marcando muito. Se sair pro jogo, se querer jogar, toma de 4 de 5. Cara, para com isso, meu. Para com isso. Tem que ficar ali fechadinho e tal. Fechadinho, senão toma de 4 de 5. Total desserviço. Total desserviço. O trabalho desses caras é um desserviço muitas vezes, o que eles falam pro futebol, cara. Porque isso vai contra tudo que o Brasil sempre foi no futebol. Sempre. Afinal, qual é o país que venceu 5 Copas do Mundo, cara? É o Brasil. E olha que eu nem sou ligado em seleção brasileira. Mas assim, o que o Botafogo fez foi muito bom. Claro, o Botafogo não ganhou nada, foi uma vitória na fase de grupos. Mas o Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, derrotou o atual campeão da Europa. E isso é muito importante. Muito importante. Né? Já faziam 13 anos que um time sul-americano não derrotava um europeu num jogo de mundial. Faziam 13 anos, a última vez foi o Corinthians. Então, o que o Botafogo fez foi muito importante para a torcida deles, mas também para calar a boca de todos esses bandos de vira-latas e essas pessoas que só fizeram um desserviço, seja na televisão, seja tirando sarro, seja fazendo meme, seja com comentários totalmente ridículos nas redes sociais, entendeu? E aí você vai criando toda uma narrativa, todo um ambiente péssimo para os jogadores irem jogar lá. Então, parabéns ao Botafogo, aos jogadores lá que se blindaram, não deixaram isso entrar na cabeça deles e venceram o jogo, cara. Entendeu? Porque não tem esse negócio. Futebol é jogado, futebol é dentro de campo, futebol é 11 homens contra outros 11 homens. Entendeu? Não existe esse negócio. E eu fiz questão de falar isso aqui, mesmo não sendo Palmeiras, porque quando é o Palmeiras eu fico puto, cara. Eu fico puto quando eu vejo que é o Palmeiras que vai jogar e eles falam a mesma coisa, cara. Falam a mesma coisa, igual eles falaram que o Palmeiras ia apanhar, ser massacrado pro Chelsea. E o Palmeiras não foi massacrado. O Palmeiras fez um jogo bom, um jogo equilibrado, entendeu? Claro, um jogo ali marcando muito, jogando no contra-ataque, mas um jogo equilibrado. E estava levando pros pênaltis se não fosse o paçoqueiro do Luan entregar a paçoca ali e fazer um pênalti infantil abrindo o braço dentro da área. O Palmeiras poderia ter disputado pênaltis contra o Chelsea ali e ter vencido. Então o Palmeiras não foi massacrado, nem o Flamengo contra o Liverpool em 2019 foi massacrado. Então assim, se você for ver, não existe esse negócio. Isso porque os clubes brasileiros vão jogar com os europeus em condições físicas ruins, hein? Em condições físicas ruins, tá? Por isso que eles vão jogar, por isso que os europeus sobram fisicamente. Eles estão na metade da temporada deles e o brasileiro está no final, depois de ter jogado, sei lá, 70, 80 jogos na temporada. Então, o que o Botafogo fez foi muito importante e vou falar aqui também agora do Flamengo, o que o Flamengo fez também hoje, cara. O Flamengo hoje derrotou o Chelsea. O Flamengo também derrotou o Chelsea. E vê se o Flamengo ficou fechadinho. O Flamengo, ó, foi pra cima do Chelsea, cara. O Flamengo sentou a porrada lá no Chelsea. 3-1 pro Flamengo. Só que eu tô pensando em fazer um vídeo específico para falar do jogo do Flamengo. Esse vídeo aqui, queria falar mais do Botafogo. Parabéns, Botafogo. Eu acho que a torcida do Botafogo tem que comemorar muito aí. Mas pra mim, a melhor coisa dessa vitória, cara, foi calar a boca do bando de vira-lata.
Calar a boca dessas pessoas que só sabem fazer desserviço. Entendeu? Então, assim, Botafogo não venceu nada, não ganhou nada, mas pra autoestima, muitas vezes, sei lá, do torcedor brasileiro e pra calar a boca do bando de vira-lata, foi muito bom, cara. Então, assim, sensacional. Foi bom ver um clube brasileiro finalmente derrotar um europeu para ver se as pessoas começam a parar com isso, cara. E eu tô vendo que os caras não estão se rendendo, não, viu? Os caras não estão se rendendo muito, não. Tá cheio de gente ainda que tá arrumando argumentação. Não, mas os caras não estão ligando. Os caras estão em fim de temporada. Os caras não estão nem aí para esse campeonato. Os caras ainda estão arrumando. Olha lá, o PSG não joga assim. Ele não joga com essa intensidade. Ih, cara, os caras estão arrumando argumentação ainda. Mas deixa eles. Deixa eles. Bom, se inscreve no canal, se inscreva aqui no MJ Alviverde, me ajuda a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, o que você achou da vitória do Botafogo, o que você está achando dos brasileiros aí na Copa do Mundo de Clubes. Beleza? Até o próximo vídeo. Avante palestra!